A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Aqui é a pastora Rose Andrade Pio e eu estou de volta com mais um testemunho para o nosso canal, um testemunho que eu espero que venha edificar a vida dos irmãos. E caso vocês tenham um testemunho que queira que eu venha contá-lo aqui em nosso canal, basta entrar em contato comigo, que assim eu estarei fazendo. Então, nós vamos agora para o testemunho do nosso irmão em Cristo Jesus, o pastor Júlio. Então, vamos, amados, que eu vou contar para vocês o testemunho desse pastor, que hoje é uma bênção na presença do Senhor. Amém. Eu sou o pastor Júlio e tenho 35 anos de idade, mas em toda a minha juventude, eu era viciado, eu era envolvido com grandes e pequenos furtos, eu me prostituía, de tudo que eu não deveria fazer, eu fazia um pouco. E sendo eu filho de pastores, meus pais, pastores, numa igreja grande, conceituada, uma igreja respeitada, e eu estava envolvido nos meus crimes, envolvido nos meus delitos. E eu não queria saber de ir à igreja, mas eu sempre recebia na casa de meus pais, eles como crentes, visitas de muitos crentes. A casa de meus pais sempre foi frequentada por muitos crentes, eu não queria ir à igreja, mas eu não rejeitava a oração. Sempre que chegava um irmão na casa de meus pais, eu recebia a oração. E sempre eles vinham conversar comigo. E o Senhor, Ele usava esses irmãos para me trazer muitas profecias. E um dia chegou na minha casa um pastor que era do Rio de Janeiro. E ele disse para mim que ele tinha tido uma revelação, que Deus iria me dar um livramento muito grande. E que no bairro onde eu morava, na cidade de São Paulo, ele me viu deitado no chão com mais de 40 perfurações de balas no meu corpo. E eu dei risada dele. Porque o local que ele falou que era em cima de uma ponte, que ele me viu, sendo baleado por 2 rapazes, eu achei graça. E eu ri do irmão, eu debochei do irmão. E ele falou para mim que seria algo muito escandaloso ali naquele local. Porque seria algo muito brutal que iria acontecer comigo. Então eu ri mais ainda. Porque eu falei para ele, olha, eu sou querido aqui no meu bairro, eu sou considerado pela rapaziada da malandragem, e eu jamais seria morto com tantos tiros. Então eu ri da profecia ali do irmão. Dei muita risada dele. E falei para ele, olha, você deve estar brincando. Porque, sem chance, não tenho inimizade com ninguém. Sou muito querido aqui e eu não dei confiança para o que o irmão me falou. Amados, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e eu acabei arrumando uma guerra no meio da facção, ali envolvido com muitas drogas. E nesse dia, amados, o que aconteceu é que eu enfrentei esses camaradas numa balada. E na hora de ir embora, eu fiquei sozinho. Os meus amigos foram embora. E quando eu já estava ali, descendo a rua para minha casa, vinha junto comigo 2 meninas que não tinham nada a ver com a situação. E nós, descendo a rua, já com o dia amanhecido, que já eram 6 horas da manhã, encontrei esses caras do outro lado da ponte. Quando eu encontrei esses caras do outro lado da ponte, eu me lembrei da profecia que o irmão, ele trouxe para mim. E então eu pensei, será que esse cara estava falando a verdade? Aí eu pedi a Deus, Deus, me protege, porque eu vou morrer agora. Eu vou morrer agora, me protege, Senhor. Porque se o Senhor não me proteger, aquela profecia que o Senhor deu, não vai ocorrer. Então, naquele momento, amados, aquele momento que eu me encontrava em apuros, eu logo criei na profecia e logo pedi a Deus para me proteger, lembrando da profecia e ali, praticamente, falando para Deus que se Ele me salvasse, que eu iria servi-lo. Olha, eu pensei, Senhor, se o Senhor realmente tem uma chamada para a minha vida, me dá esse livramento. Olha, quando eu fui me aproximando desses rapazes, desses 2, o que aconteceu foi que algo inesperado, que eu não sei o que deu na cabeça deles, e eles tiveram que sair correndo. Porque um deles atendeu o telefone e saíram correndo, e naquele dia o Senhor me livrou. O Senhor, Ele me livrou ali da morte, porque eu ia morrer ali, e eu não sei o que iria acontecer com as 2 meninas que estavam comigo. E eu, amados, pensei, dessa vez eu tive sorte. Deus me deu um livramento nesse dia, e eu falei, eu tive sorte. Eu não pensei que Deus tinha me livrado. Eu pensei, eu tive sorte. Eu não agradeci a Deus. Na hora, eu pedi a Deus para me livrar. Mas quando Deus me livrou, eu falei, eu tive sorte. Mas as profecias, amados, não paravam de vir para mim. Todos os profetas vinham até mim trazer profecias, dizendo que Deus tinha uma grande obra para fazer na minha vida, que Deus queria me levantar. Mas eu não queria sair do mundo do crime, eu não queria parar de usar as drogas, eu não queria parar de me prostituir. Amados, eu não queria saber do Senhor. Eu só tinha desejo de fazer aquilo que o mundo tinha para me oferecer. E eu mergulhei de cabeça. Eu assaltava cada vez mais, eu roubava cada vez mais, eu me prostituía cada vez mais, usava cada vez mais drogas. Eu fazia coisas, amados, que até o diabo duvidava. Eu passei por várias prisões. Eu fiquei 10 anos preso, irmãos. 10 anos eu fiquei preso. E quando eu estava na prisão, Deus, Ele usou uma serva dele
para me dizer que chegou a hora de eu pregar a palavra do Senhor, que era chegada a hora de eu parar com tudo e pregar a palavra do Senhor. Deus falou, usou essa profeta para me falar, ou você vai pregar fora da cadeia, ou você vai pregar dentro da cadeia. E eu debochava da irmã. Eu debochava daquela irmã, eu não acreditava naquela irmã. E o Senhor, Ele não parou de enviar profetas para me alertar. Eu dentro do presídio, amados, eu traficava. Dentro do presídio, eu me prostituía. E eu não queria saber daquilo que era do Senhor. Eu não queria saber daquilo que o Senhor enviava os seus profetas para me alertar. Porque verdadeiramente o Senhor, Ele tinha um propósito na minha vida. Mas eu não queria fazer aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Eu não queria saber daquilo. Eu queria fazer aquilo que era minha vontade. Eu queria fazer aquilo que estava no meu coração. Eu queria fazer a vontade da minha carne. E eu falava ali para a irmã, Deus está mandando eu te dizer. E ele falou, não precisa falar. E eu falei para ela, não precisa me falar o que Deus está mandando me dizer, porque eu não estou falando nada, não estou fazendo nada demais. Eu estou aqui cumprindo a minha pena dentro da cadeia e eu ainda tenho um propósito ainda no crime. Eu tinha muitos propósitos no crime, mas eu tinha um chamado. Eu tinha um chamado. E eu saí. Eu saí da cadeia, cumpri a minha pena e voltei para a vida do crime. Voltei para onde eu nunca tinha saído. Eu só saí da cadeia, encontrei com os meus amigos, voltei a roubar, voltei a me prostituir nas ruas, voltei a usar todos os tipos de drogas, mas o Senhor enviou mais uma profeta para falar comigo. E ela falou que o Senhor, Ele tinha um propósito na minha vida. E que era para mim voltar para a casa do Senhor, para mim ir para a casa do Senhor, para eu aceitar o Senhor. E eu, mais uma vez, eu debochei da irmã. E eu falei, acabei de sair da cadeia, eu tenho muito para fazer aqui fora. E saí, e fui para a rua. Quando cheguei na rua, encontrei uns amigos meus que estavam indo fazer um trabalho, estavam indo fazer um assalto. E nós saímos para fazer esse assalto. E chegando lá, a polícia estava lá, e mais uma vez eu fui preso. E dessa vez o policial falou, você já tem uma extensa notificação aqui. Várias vezes você já foi preso. Você tem uma ficha criminal gigantesca. Você não tem mais jeito. Nós vamos acabar com você. Nós vamos te matar. E eram 3 policiais. E começaram a me levar para um local estranho, deserto. E eu notei, amados, que um dos policiais eram diferentes. E eu peguei e implorei a esses policiais. Eu não pedi a Deus, eu pedi àquele policial, para que não deixasse eles me matar. E ele falou, olha, você já aprontou muito, você não tem mais jeito. Eu não posso fazer nada. E ele falou, eu não posso fazer nada por você. Eles decidiram te matar. Eles foram procurar um lugar apropriado para te matar. E de repente aquele policial, amados, teve uma atitude inesperada. Ele me empurrou para o banco e colocou as mãos na minha cara, o dedo na minha cara, apontando para mim o dedo e falou para mim, você ainda vai dividir uma tribuna comigo. Você ainda vai pregar a palavra do Senhor junto comigo. E eu fiquei assim, amados, sem entender nada. E o que aconteceu foi que naquele dia, aqueles homens ainda não me mataram. Aqueles homens não me mataram. E eu, mais uma vez, eu falei, eu tive sorte, mais uma vez eu tive sorte. E voltei, amados. Voltei mais uma vez para as drogas. Voltei mais uma vez para as drogas, para roubar, para tirar a vida dos outros. E um dia, amados, eu fui assaltar uma pessoa. E quando a pessoa levantou os braços para mim, mediante o assalto, no momento do assalto, e que eu estava pegando os pertences da pessoa, a pessoa começou a orar. A pessoa estava orando com voz baixa. De repente começou a orar em alta voz. A pessoa orava, e conforme eu fui ouvindo a oração da pessoa, ela estava orando por mim. Eu estava roubando aquela pessoa e aquela pessoa estava orando por mim. De repente, aquele homem começou a profetizar na minha vida. E ele profetizava bênçãos na minha vida. E eu, naquele momento, amados, eu não aguentei. Eu deitei no chão. Eu caí no chão e comecei a chorar. Comecei a chorar e comecei a falar com o Senhor. Que eu aceitava Ele, que eu não queria mais aquela vida para mim. E aquele homem que era minha vítima, ele cresceu. Quanto mais eu chorava, mais ele orava, mais ele profetizava, mais ele chorava. E o nome do Senhor vem sendo glorificado ali sobre a minha vida, porque eu abri a minha boca e eu falei para o Senhor. Senhor, a partir de hoje, eu quero viver para o Senhor. Eu não quero mais saber do mundo do crime. Eu não quero mais saber de drogas. Eu não quero mais saber de prostituição. E eu glorificava o nome do Senhor ali deitado naquele chão, enquanto aquele homem, aquele servo do Senhor, aquele profeta, orava, profetizava na minha vida. E eu pensava, e eu começava a falar em oração. O Senhor me resgatou aqui nesse momento. E não foi mediante de uma arma na minha cabeça. Não foi mediante ameaças, mas foi mediante a um servo do Senhor. Amados, passou pela minha cabeça uma história muito grande, porque várias vezes profetizaram na minha vida e eu não aceitei o Senhor Jesus. Eu estive para morrer várias vezes e tiveram profetas me avisando com antecedência e eu não aceitei o Senhor Jesus. Mas mediante aquele momento que eu assaltava, que eu maltratava, que eu humilhava, um servo do Senhor, esse servo do Senhor levantou as mãos para mim, como se tivesse com medo. Eu achei que ele tivesse com medo de mim, amedrontado, mas ele estava orando. Ele estava orando pela minha libertação, pela minha salvação. E glória a Deus e aleluias. Ali naquele momento eu fui liberto. Deus usou aquele homem na rua, aquele estranho,
para falar comigo, para orar por mim e me libertar. E eu fui liberta pelo poder do sangue de Jesus ali naquele local. E a profecia se cumpriu, porque hoje eu sou um servo do Senhor, hoje eu sou um pastor na obra do Senhor, e o Senhor providenciou para mim uma esposa maravilhosa, e hoje eu sou casado, hoje eu tenho meus filhos, hoje eu sou pastor na minha igreja, minha mãe, o meu pai, os meus irmãos glorificam o nome do Senhor pela infinita misericórdia do Senhor na minha vida. Esse é o meu testemunho, para que muitos que possam estar passando pela mesma situação que eu estou passando, venha ser liberto, assim como eu fui liberto, porque Deus, ele não desiste dos seus escolhidos, e Deus não vai desistir de você. Quando você menos esperar, o Senhor estará te separando das imundícias desse mundo, o Senhor estará te separando para ser um servo, um semeador da sua palavra, um semeador da sua semente, um pescador de vida, um pescador de almas, e é o que Deus tem feito na minha vida, amados irmãos. Eu espero que esse testemunho sirva de edificação para a vida de cada um, os quais ouvir. Amém. Glória a Deus.